A paz de Alcha, meus irmãos. Nesta tarde, nós vamos estar trazendo uma palavra aqui. Faz dias, tempos que eu não tenho trazido mais a palavra, porque eu estava no secreto, trazendo a palavra, buscando a verdade, o que Al queria que eu falasse para a igreja dele nesses últimos dias. E quando foi hoje, o Pai trazia palavras tremendas para me falar. Muitos dias ele mandava eu trazer a palavra, mas hoje o Pai me impactou com essa palavra. Ezequiel 9, que diz assim, meus irmãos, vou ler a palavra de Alque, a preservação do justo. Então me gritou os ouvidos com grande voz, dizendo: fazei chegar os interdentes da cidade, cada um com as suas armas destruidoras na mão. E eis que vinha 6 homens a caminhar ao caminho da porta superior, que olha para o norte, e cada um com a sua arma destruidora na mão. E entre eles um homem vestido de linho, com um tinteiro de escrivão à sua cintura. E entraram e se puseram junto ao altar de bronze. E a benevolência de Al-Shalom se levantou de sobre o querubim, sobre o qual estava indo até a entrada da casa, e clamou aos homens vestidos de linho, que tinha o tinteiro de escrivão à sua cintura, e disse-lhe: ó soberano, passa pelo meio da cidade, pelo meio de Al-Shalom, a marca com um sinal as testas dos homens que suspiram e que gemem por causa de todas as abominações que se cometem do meio dela. O 5, destruição do ímpio. E aos outros disse ele: ouvindo eu, passei pela cidade após ele e feri. Não poupei o vosso olho, nem vos compadeçais. Batais velhos, jovens, virgens, meninos e mulheres, até exterminá-los. Mas a todo homem que tiver o sinal, não vos chegueis. E comecei pelo meu santuário, e começando pelos homens mais velhos, que estavam diante da casa. E disse Al: contaminai a casa e enchei os átrios de mortos. Saíram e feriram na cidade. Sucedeu, pois, que havendo os ferido e ficando eu sozinho, caí sobre a minha face e clamei. Disse: soberano Al, dá-se acaso que destrua todos os restantes de Al-Shalom, derramando a tua indignação sobre o Al-Shalom. Então me disse: a maldade da casa de Al-Shalom e de Judá é grandíssima, e a terra se encheu de sangue, e a cidade se encheu de perversidade, porque disse: o soberano abandonou a terra, o soberano não vê, pois também quanto a mim, não poupará o meu olho, nem me compadecerei sobre a cabeça dele, farei recair o seu caminho. Eis que o homem que estava vestido de linho, o cuja cintura estava tinteiro, tornou com a resposta, dizendo: fiz como me mandaste. Então, Al mandou sobre Judá, aquela cidade lá, Judá, para trazer a justiça sobre a terra, né? Lá em Judá, trazer a justiça sobre a terra. Por quê? Porque os sacerdotes, os levitas, eles estavam tudo em idolatria. Eles viviam um tempo assim de idolatria. Eles estavam lá dentro, levando até o altar o sacrifício, para pedir perdão aos pecados dos povos de Judá. Mas eles eram os mais pecadores diante do altar de Al. Então, Judá veio toda a queda, a destruição, por causa da idolatria e do pecado. E eu quero trazer aqui hoje, falar sobre o pecado e a idolatria. Muitas vezes, vou trazer para os dias de hoje. O que aconteceu no passado, há de acontecer hoje. Essa era foi lá em Al-Shalom. Então,
o profeta Ezequiel falava para que o povo se convertesse, buscasse o Criador, fosse fiel a ele. Mas o povo, eles tinham ídolos guardados nos seus aposentos. Eles tinham ídolos que eles adoravam. Muitos deles adoravam o Deus Sol, né? E o sacerdote tinha vários deuses escondidos nas paredes. E eles também tinham deuses no interior. Eles tinham um coração egoísta, um coração perverso. Eles faziam tudo aquilo só para se aparecer. E a palavra diz que o pai mandou o anjo com cinturão para poder levar ali a justiça sobre os povos. Só que eu quero privar aqui que nos dias de hoje, quando a gente acordamos na nossa cama, a primeira coisa que nós pegamos para ver é o nosso celular. O nosso celular se tornou um Deus. Por quê? Todos vão querer ver o recado, todos vão querer ver quem falou, quem mandou um bom dia, uma boa tarde, um recadinho, ou vai ver o grupo, mas deixa de ir até ao altar do Criador, que somos nós, e adorar Yahshua, e adorar Yahweh. Só que, e dar a benevolência para ele. Só que hoje, o maior idolatria que nós temos na nossa mão é o nosso celular. É o WhatsApp, o Facebook, o Instagram. Então, o que acontece? Todo mundo quer saber o que está acontecendo. O YouTube, todo mundo quer saber o que está acontecendo. Só que no mundo hoje atual, nós que vivemos com essa tecnologia avançada do 5G, para que perder tempo e ler as escrituras? Para quê? Por que eu preciso ler? Para quê? Então, não saiba vocês, todos nós que fazemos isso, nós estamos debaixo de uma maldição e da idolatria. A palavra diz que nos últimos dias o Pai também vai mandar um anjo sobre a face da terra para trazer a justiça. E aqui fala que aqueles que eram do Pai tinham um sinal na testa. E aqueles que não eram do Pai, eles viviam a abominação de pecado, que era o pecado o maior pecado, que era a idolatria. Então, cada um de nós estamos vivendo dias muito difíceis, dias muito complicados de viver com tanta tecnologia. É filmes, é perder tempo com muitas coisas. Eu quero ler um pedacinho aqui das escrituras, tirando aqui um pouco que eu estou lendo, que fala bem assim, né? Muito tremendo, que diz assim: ora, os 6 anjos com aparência de homens são escolhidos para executar a sentença do Todo-Poderoso. Cada um portava uma arma nas mãos para colocar em práticas as ordens de Yahweh contra os ímpios de Ual-Shalom. Junto a eles estava o 7º anjo com uma veste de linho, ou seja, uma veste sacerdotais. E a sua posição superior aos demais destacava, pois ele carregava em um estojo de escrivão na cintura. Há 2 possibilidades para a função deste instrumento. Primeiro, o anjo registrava os fatos, segundo ele marcaria, separaria os fiéis dos infiéis. Irmãos, está em Apocalipse 7, 3, 9 e 4. Ele passou em Judá, o 7º anjo, e essa palavra me trouxe muita atenção. O pai falou assim: leva essa palavra para o meu povo. O 7º anjo carregava na cintura, ele carregava um estojo de escrivão na cintura. As 2 possibilidades para a função deste instrumento. Primeiro, o anjo registrava os fatos, segundo ele marcaria e separaria os fiéis dos ímpios. Quem são hoje os ímpios e quem são hoje os fiéis? Para muitos, hoje, os Yaldins, eles estão falando assim: meus irmãos, sou fiel, mas eles vivem nos grupos, e eu estava em 18 grupos, e eu só lá no grupo, todo mundo brigando nos grupos. Outra coisa, uns estão queimando a Bíblia. Outra coisa, uns não suportam carregar o fardo do outro irmão, exclui o outro irmão do grupo. Tem irmãos aí que não é aceitável em nenhum grupo.
E eu quero dizer para você, você que não ama o seu irmão, você não vai ter parte com Yahshua. Você não vai ter parte com Yahshua. Então, esse anjo, ele vai separar os fiéis dos infiéis. A palavra diz, ser fiel é guardar a palavra do Pai, é ser fiel. Você não pode colocar no seu coração idolatria. Irmão, o que é idolatria para mim? O que é idolatria para você? Eu deixo essa pergunta no ar. A idolatria para mim é eu levantar de manhã e se eu falar e agradecer o Criador, obrigado, ó Yahweh, pelo dia, pelo ar que eu respiro, pela minha vida, pegar a minha Bíblia, tirar um tempo com Yahweh e ler as escrituras, isso para mim já é uma idolatria. Por quê? O meu fôlego de vida pertence a Yahweh. Na hora que eu levanto e eu pego o meu celular e eu vou ver todas as notícias, todo o meu WhatsApp, para depois tomar o meu café da manhã, tomar o meu banho, para depois falar com Yahweh, já é uma idolatria, porque eu estou desprezando a palavra de Yahweh. Hoje, tem irmãos que estão queimando as escrituras e estão falando que os estudos é polêmico, que é o fermento. Mas, meu irmão, você que queima a Bíblia, eu quero deixar um recado para você. Tem irmãos aí, eu não vou falar o nome, mas todo mundo que assiste esse vídeo vai saber, que queimou a Bíblia e está pregando a Bíblia. Ele fala só da Bíblia. Ele não fala outra coisa, porque não tem outra coisa para falar. Ele fala que está falando a revelação, mas tudo mentira. Ele fala de Daniel, de Moisés, de Jacó, de Abraão. E ele está falando o que ele aprendeu na Bíblia. Então, se o fermento está na Bíblia e a Bíblia não vale nada para você, por que você ainda fala dos apóstolos de Yahshua, de Yahweh? Porque se você não tiver essa bússola que é a Bíblia, você não tinha referencial para falar. Mas o que está acontecendo com você? Você é tão hipócrita, irmãos, que você queimou a Bíblia e agora o que você aprendeu, que guardou no seu coração, você está falando no YouTube lançando. E aqui fala que o Pai vai mandar o anjo fazer justiça sobre a terra. Não vai sobrar nenhum. Aquele que é ímpio, ele vai mandar decepar. E aquele que é fiel, ele vai selar na testa. Porque aqui está falando. Vou ler mais um pouquinho aqui, irmãos, que fala assim, ó. Os anjos tinham a tarefa de executar o julgamento de Yahweh. Portanto, a posição junto ao altar significa que o sacrifício apresenta ali pelos ímpios não era mais aceito. Olha, o Pai não aceitava mais o sacrifício dos ímpios. Assim pecado reivindicava a morte do transgressor. Exatamente. Ao altar de bronze seria a ordem para destruir a cidade e também para preservar os fiéis. Aquele que consideravam a Yahweh, consequentemente, cumpriria a sua palavra e honraria o seu altar. Ainda hoje, olha, irmãos, para o dia de hoje, ainda hoje, este temor separa os fiéis dos ímpios, o justo dos injustos, a consideração pela palavra, temos que ter consideração pela palavra, e pelo altar de Yahweh revela o nível espiritual de cada pessoa. Então, se eu não tiver consideração da palavra de Yahweh e de Yahshua, você se torna ímpio. Então você tem que amar a palavra, obedecer a palavra, deixar toda a hipocrisia, todo o orgulho no seu coração, toda a mentira. E você que queima a Bíblia, está falando, se você não tiver referência à palavra, o anjo vai passar sobre a sua vida e você é considerado ímpio diante do Criador. Diante do Criador, você é ímpio, você vai ser queimado, destruído, lançado no fogo do inferno. Eu vim trazer essa palavra porque Yahweh falou assim: leva a palavra para os meus filhos. Aquele que for fiel à minha palavra, obedecer à minha palavra, colocar em primeiro lugar a minha palavra e ser um verdadeiro adorador, deixar toda essa incredulidade, toda essa idolatria do seu coração, esse sim terá parte com o Eterno. Porque
Irmãos, você que queima a Bíblia e fala assim, eu vou queimar a Bíblia porque ela tem estudo e ela tá um fermento, e lança a Bíblia no fogo, você também vai ser lançado no fogo. Você vai ser queimado. Você não vai ser poupado. Esse anjo aqui, que tem esse cinturão, que passou em Judá e lançou sobre aquele povo de Judá idolatria e pegou e destruiu aquele povo que era considerado como ímpio, ele vai passar na terra também aqui, nesses dias de hoje, e todos esses estão queimando a Bíblia, que estão vivendo em guerra com o irmão, exclui o irmão do grupo, exclui o outro, destrói os irmãos, o coração do irmão, não tem amor, tem uma idolatria que é ir para a mídia, mostrar, sabe o que, meu irmão? Meu vídeo vai ficar um pouco longo, mas eu vou falar, mostrar, ir lá na casa do irmão, pede dinheiro nos grupos, manda os RG dos irmãos, manda um cartão, recebe o dinheiro, recebeu o dinheiro, vai na casa do irmão, leva a cesta básica, porque ela é irmão bem pobre, vem aqui, irmão, tirar uma foto, que eu vou mostrar lá no grupo. Você, irmão, a palavra diz, a tua maior obra é como um trapo de imundícia. Você não vai ter parte com Iau, porque você está humilhando o seu irmão. Quando você dá com a mão, você tem que esconder a outra mão, porque Iau quer que você faça em secreto para ele. Isso também é o seu orgulho próprio, a idolatria. Cabe aqui nesse livro, nesse Ezequiel 9, que o pai estava assim, a preservação do justo. O justo tem que ser preservado. E aqui fala que o anjo, pro justo, ele vai botar um sinal na testa, e pro ímpio, idólatra, o ímpio que tem cheio de idolatria, de abominação, o ímpio cheio de abominação, ele vai mandar que o anjo cepa e mata e lança a sua alma no inferno. Então não vai ter meio termo. E se você acha que você está fazendo essas obras aqui carnais, que são do seu orgulho próprio, se você vai ter Éfeso, você está enganado. Isso é para você, como esses escribas faziam aqui. Esses que ficavam no altar, matando os bezerros, o gado, levando um pombo, levando o carneiro até o altar para levar o sangue para poder pedir perdão ao pecado do ímpio, eles eram piores. Cuidado, meu irmão. Você que acha que está fazendo coisa para Iau e para Iauxa, você está levando mais pecado para cima da sua alma. E você no último dia será lançado no fogo do inferno. Porque esse anjo, ele vai passar sobre a terra. Ele vai trazer a justiça. E eu vou ler mais um pedacinho aqui, meu irmão. Me perdoa, mas meu vídeo vai ficar um pouquinho mais longo. Vou ler só mais um pedacinho. E diz assim, homens que suspiram a quem geme. Em todos os tempos, o Altíssimo mostra que faz distinção entre aqueles que o considera e os que despreza. Aconteceu com os hebreus no Egito, quando colocam a marca do sangue do cordeiro nos umbrais das portas, para serem livres da morte. Irmão, Êxodo 12, 12, 13. E agora, na invasão babilônica, muito seria destruído por peste, fome, violência. No entanto, o justo receberia um sinal espiritual para serem poupados. Por ser justo, o soberano guardaria aqueles que temem o seu nome. Hoje, irmão, por dia de hoje, o soberano, Iau, continua a marcar, por meio do espírito de Iau, aquele que lhe pertence. Assim, ele é o sinal que identifica que uma pessoa é verdadeiramente de Iau. Irmão, aí eu acabei de falar e estou lendo para provar que não são as minhas palavras. Daqueles dias, os hebreus teve que matar um cordeiro, tirar o sangue, passar no umbral das suas portas, para ser marcado que eles eram fiel a Iau. Hoje, no dia de hoje, trouxe aquele que é justo, lê a palavra, alimenta da palavra de Iau, larga essas diversidades, se liberta do pecado, do orgulho, da idolatria, da vaidade, e aí será marcado na testa como filhos do Pai Eterno. Você quer ser filho do Eterno, meu irmão? Então, você tem que largar. Você que queima a Bíblia, meu irmão. Você que diz assim, Você que diz assim, tô queimando essa Bíblia, porque não tem nada
Aí só tem o fermento, só tem alguma coisinha que é de revelação. Ah, vou queimar essas Bíblias. Teve irmão que queimou 6 Bíblias e falou assim, ó, essas 6 Bíblias aí nem pega fogo, tanto pecado que tem dentro dela. Irmão, o pecado está dentro do seu coração. No último dia o Pai vai falar assim, apartai-vos de mim, seu ímpio, para o fogo do inferno, preparado para os anjos, e já vai lançar o ímpio lá. Porque você que queima as escrituras, você está fora do Pai, do Eterno. Você tem que ler as escrituras. Todas as escrituras têm ali as profecias, irmão. Toma cuidado, vocês que estão indo por outros caminhos, ouvindo pessoas que falam que é um Ialdim e não é. E essas pessoas sabem o que faz, meu irmão? Vão ser seguidores desses. Ó, você não precisa ser seguidor desses, não. Você precisa, sabe de quê? De uma Bíblia, revelação do Eterno lá do céu, e falar assim, ó Pai, eu preciso ter a revelação direta para mim. Não ir, Maria vai com as outras. Sabe como Maria vai com as outras? Um prega, um errado, vai lá, queima a Bíblia. Tá achando bonito hoje os irmãos queimar a Bíblia, botar fogo nas Bíblias e falar que não tem nada da revelação do Pai. Então, irmão, aqui tá falando, ó, Ezequiel 9. Os fiéis herdarão o céu, serão lá marcados, e os infiéis, os ímpios, serão cortados e queimados. Irmão, que Yahweh te abençoe cada um de nós.